Lançado em 1959, o livro Psicose, de Robert Bloch, chamou a atenção de Peggy Robertson, assistente de longa data de Alfred Hitchcock. Robertson leu uma crítica positiva do livro escrito por Anthony Boucher em sua coluna no New York Times e decidiu mostrar o material ao cineasta. Na época, os leitores de livros e roteiros da Paramount Pictures já haviam rejeitado sua proposta para um filme. Mesmo assim, Hitchcock adquiriu os direitos do livro por $9.500 e, supostamente, ordenou que Robertson comprasse todas as cópias do livro para preservar as surpresas da história. Após enfrentar concorrentes cujas obras foram criticamente comparadas às suas, o cineasta inglês buscava um novo material para se recuperar de 2 projetos abortados com a Paramount, sendo um deles No Bail for the Judge, comédia policial que teria Audrey Hepburn como atriz principal, mas foi cancelado após a atriz engravidar. Mesmo sem precisar adquirir o livro, os executivos da Paramount recusaram a proposta de Hitchcock para adaptar Psicose. Em resposta, o cineasta se ofereceu para filmar de forma rápida e barata em preto e branco, usando a equipe de sua série de TV Alfred Hitchcock Representa. Os executivos do estúdio também rejeitaram a ideia, alegando que seus estúdios estavam reservados, algo que não era verdade, já que a indústria estava em crise no momento. Hitchcock então respondeu que financiaria pessoalmente o projeto e o filmaria na Universal usando sua própria equipe da Chambly Productions, mas que o estúdio se comprometesse em distribuir. Essa é a história de como a indústria quase perdeu um clássico que mudaria a história do cinema e o influenciaria para sempre. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Em vez de receber seus habituais $250 mil como diretor, Hitchcock propôs uma participação de 60% no negativo do filme. Essa oferta combinada foi aceita e o cineasta finalmente foi capaz de seguir em frente com o desenvolvimento do filme, apesar das críticas de quem trabalhava diretamente com ele. O livro Psicose é vagamente inspirado no caso do assassino e ladrão de túmulos Ed Gein, com ele e Norman Bates compartilhando algumas das características importantes. Ambos eram assassinos que moravam em áreas rurais isoladas, tinham mães falecidas dominadoras e um cômodo em casa usado como um santuário para seus crimes. James P. Kavanagh, roteirista de Alfred Hitchcock Apresenta, escreveu o primeiro rascunho do roteiro. O diretor achou que esse primeiro material era arrastado demais e parecia um conto de terror para a TV, uma avaliação que Robertson compartilhava. Embora Joseph Stefano tivesse trabalhado em apenas um filme antes, Hitchcock concordou em se encontrar com ele para conversar sobre o filme, e apesar da pouca experiência, ele foi contratado. O roteiro é relativamente fiel ao livro, com algumas mudanças significativas feitas pelo cineasta e pelo roteirista. Stefano achou o personagem Norman Bates antipático, já que o livro o descrevia como abertamente instável. Ele ficou intrigado quando Hitchcock sugeriu a escalação de Anthony Perkins, que não tinha o biotipo do personagem original. O roteirista também eliminou o alcoolismo de Bates, o que exigiu a remoção do personagem se vestir como a mãe quando estivesse embriagado. Hitchcock e Stefano optaram por abrir o filme com as cenas da vida de Marion e não apresentar Bates até a marca dos 20 minutos de filme. No material original, o livro já começa com Bates. Na adaptação, o roteirista e o cineasta expandiram a história de Marion para quase metade da narrativa, enquanto no livro a história ocupa apenas 2 dos 17 capítulos. Para Stefano, a conversa entre Marion e Bates na sala de estar do hotel, na qual ela demonstra simpatia maternal com ele, possibilita que o público mude sua simpatia para ele após o assassinato da personagem. O roteirista queria dar ao público apenas indicações de que algo estava errado, mas não podia ser explicado ou exagerado. Um desses momentos é quando Lila está olhando o quarto de Bates no filme e abre um livro com capa branca, cujo conteúdo não é visível. No livro, esse conteúdo são ilustrações descritas como patologicamente pornográficas. Até mesmo o nome da protagonista feminina foi alterado de Mary para Marion porque existia uma Mary Crane real morando em Phoenix. Hitchcock também preferiu mudar o romance em desenvolvimento entre Sam e Lila, porque queria que a atenção do público estivesse na solução do mistério. O livro também é mais violento que o filme, com Marion sendo decapitada na cena do chuveiro, em vez de ser esfaqueada até a morte. Pequenas mudanças no roteiro também incluem a troca do brinco revelador de Marion, encontrado após sua morte, por um pedaço de papel que não foi jogado no vaso sanitário. Isso causou um certo choque, já que vasos sanitários quase não eram vistos no cinema estadunidense na época do lançamento do filme. O local da morte de Arbogast foi transferido do saguão da casa para a escada, porque Stefano pensou que se tornaria mais fácil esconder a verdade sobre a mãe sem revelar que algo estava sendo escondido. Isso também deu a Hitchcock mais opções para sua câmera. Curiosamente, Stefano estava em terapia, lidando com o seu relacionamento com a própria mãe, enquanto escrevia o roteiro de Psicose.
A posição oficial da Paramount sobre Psicose era que o livro de Bloch era muito repulsivo e impossível de transformar em um filme. O estúdio queria que Hitchcock focasse em fazer mais um thriller de mistério repleto de estrelas que o cineasta geralmente fazia. Financiando o próprio filme por meio da Shimlin Productions, o diretor levou a produção para os estúdios da Universal. Os edifícios originais do Bates Motel e da casa da família Bates foram construídos no mesmo palco de O Fantasma da Ópera, lançado por Lon Chaney em 1925. Esses edifícios ainda estão em pé na Universal Studios e são uma atração regular do tour do estúdio. 4 anos após o lançamento do filme, Hitchcock vendeu sua participação na Laemmle para a AMCA, empresa controladora da Universal. Seus últimos filmes foram feitos e distribuídos pela Universal, e em 1968, a Paramount vendeu todos os direitos de Psicose para a Universal. Com o objetivo de manter o orçamento abaixo de $1 milhão, Hitchcock optou por filmar a Psicose em preto e branco, mas também porque ele queria evitar que a cena do chuveiro fosse muito sangrenta. Como medida adicional de corte de custos, e até por se sentir mais confortável com eles, o cineasta levou a maior parte da sua equipe de televisão do Alfred Hitchcock Apresenta, incluindo o diretor de fotografia John L. Russell, o cenógrafo George Milo, o supervisor de roteiro Marshall Sloan e o assistente de direção Hilton A. Green. Para outras vagas, ele contratou seus colaboradores regulares, como Bernard Herrmann como compositor, George Tomasini como editor e Sam Bass como design de título e o criador do storyboard da cena do chuveiro. No total, sua equipe custou apenas $62 mil. Graças à sua reputação, Hitchcock conseguiu escalar Janet Leigh por um quarto do seu cachê habitual, pagando apenas $25 mil. No livro Hitchcock e Truffaut Entrevistas, o cineasta contou que a atriz devia um último filme de seu contrato de 7 anos com a Paramount. Já Anthony Perkins ganhou um salário de $40 mil. Ambos já eram estrelas experientes. As filmagens de Psicose começaram em 11 de novembro de 1959 e terminaram em 1º de fevereiro de 1960, iniciando pela manhã e terminando às 6 da tarde. Nas quintas-feiras, elas terminavam mais cedo porque Hitchcock e sua esposa Alma Revelle saíam juntos para jantar. Quase todo o filme foi filmado com lentes de 50mm em câmeras de 35mm, o que proporcionou um ângulo de visão semelhante à visão humana, ajudando a envolver ainda mais o público. Ainda no início das filmagens, Hitchcock enviou o assistente de direção a Phoenix para explorar locações e filmar a cena de abertura, que deveria ser uma tomada aérea da região que se aproximava lentamente da janela do hotel onde Mary e Sam estavam. Quando as imagens feitas por helicóptero ficaram muito trêmulas, elas tiveram que ser intercaladas com imagens feitas em estúdio. Outra equipe filmou cenas diurnas e noturnas na rodovia 99, na Califórnia, para projeção quando Marion dirige, além de tomadas para a cena em que ela é pega dormindo no carro por um policial. Em uma cena de rua filmada no centro de Phoenix, as câmeras acabaram pegando decorações de Natal, e em vez de refilmar a cena, Hitchcock decidiu adicionar texto na tela, marcando a data como sexta-feira, 11 de dezembro. Green também tirou fotos de uma lista preparada de 140 locais para posterior reconstrução no estúdio, incluindo muitos escritórios imobiliários e casas, como a de Marion e de sua irmã. O visual da casa de Bates foi inspirado na pintura Casa à Beira dos Trilhos, de Edward Hopper. O assistente de direção chegou a encontrar uma mulher que se parecia exatamente como ele imaginava que Marion seria, e fotografou todo o seu guarda-roupa, o que permitiria a Hitchcock exigir visuais realistas de Ellen Colvig, a supervisora de figurino. Perkins e Leigh tiveram liberdade de explorar seus personagens e improvisar, desde que não mexessem com a câmera. Um exemplo da improvisação de Perkins é o hábito de Bates de comer candy corn. Ao longo das filmagens, Hitchcock criou e escondeu várias versões do adereço do cadáver da mãe Bates no armário do camarim de Leigh. A atriz aceitou bem a brincadeira e se perguntou se isso era para mantê-la alerta ou para julgar qual versão seria mais assustadora para o público. Durante as filmagens, Hitchcock precisou refazer algumas cenas. A tomada final na cena do chuveiro, que começa com um close-up extremo no olho de Marion, acabou sendo difícil para Leigh porque a água espirrava em seus olhos, a fazendo piscar. O cinegrafista também teve problemas porque o foco precisou ser feito manualmente enquanto movia a câmera. O cineasta também refez a cena de abertura porque acreditava que Leigh e John Gavin, intérprete de Sam, não pareciam apaixonados o suficiente. Até a cena da descoberta da mãe também exigiu a atenção da equipe, já que mais de uma coisa acontecia em sequência e todas precisavam ser executadas perfeitamente. A cadeira precisava gerar para a atriz Vera Miles acertar a lâmpada e ter um reflexo de lente. De acordo com Hitchcock, uma série de tomadas com Arbogast subindo as escadas da casa de Bates antes de ser esfaqueado foi dirigida por Green com base nos storyboards originais, porque o cineasta estava resfriado. No entanto, ao assistir os vídeos diários das tomadas, Hitchcock descartou a maioria delas, alegando que não eram boas o suficiente.
Posteriormente, ele refilmou a cena, mas ainda manteve um pouco da sequência cortada no filme. Essa cena do assassinato de Arbogast foi problemática devido ao ângulo de câmera superior necessário para esconder a reviravolta do filme. Um trilho de câmera construído em roldanas ao longo da escada, juntamente com um dispositivo semelhante a uma cadeira, teve que ser construído e testado inúmeras vezes ao longo de semanas. A tradicional participação de Hitchcock no filme pode ser vista através de uma janela em frente ao local de trabalho de Marion. Segundo a figurinista Rita Riggs, ele escolheu essa cena para que pudesse fazê-la com a filha Patty Hitchcock, que interpretava uma das colegas de Marion. Já outros sugeriram que ele escolheu essa aparição no início do filme para evitar distrair o público. A cena central do filme, o assassinato de Marion no chuveiro, é uma das mais conhecidas da história do cinema. É de se esperar que gerasse inúmeros mitos e lendas sobre sua execução. A cena foi filmada de 17 a 23 de dezembro de 1959, depois que Lee adiou a filmagem 2 vezes, primeiro por conta de um resfriado e depois por conta da sua menstruação. A cena finalizada dura cerca de 3 minutos, com inúmeras histórias sobre sua execução. O próprio Hitchcock contribuiu para esse padrão, dizendo a Truffaut que havia 70 configurações de câmera para 45 segundos de filmagem, e afirmando a outros entrevistadores que havia 78 partes do filme. Muitos são close-ups, incluindo close-ups extremos, exceto os planos médios no chuveiro, imediatamente antes ou imediatamente depois do assassinato. A combinação dos planos fechados em sua curta duração faz com que a sequência pareça mais subjetiva do que essas imagens fossem apresentadas isoladamente, ou em um ângulo mais aberto, um exemplo da técnica que Hitchcock descreveu como transferir a ameaça da tela para a mente do espectador. Para capturar a tomada direta do chuveiro, a câmera teve que ser equipada com uma lente longa. Os orifícios internos do chuveiro foram bloqueados, e a câmera foi posicionada a uma distância suficiente para que a água, embora parecesse estar direcionada diretamente para a lente, a contornasse e a ultrapassasse. O sangue usado na cena era caldo de chocolate Hershey's, que parecia melhor em filme preto e branco e tem intensidade mais realista do que sangue falso. Já o som da faca penetrando a carne foi criado ao cravá-la em um melão. Os olhos de Marion deveriam estar dilatados após sua morte, mas Hitchcock desistiu das lentes de contato necessárias para esse efeito, porque exigiam muito tempo de adaptação. Há relatos sobre se Lee estava no chuveiro o tempo todo ou se uma dublê de corpo foi usada em algumas partes da sequência do assassinato. Em entrevista para o Robert Ebert e no livro Alfred Hitchcock in the Making of Psycho, de Stephen Rebelo, a atriz afirmou que estava presente em toda a cena e o diretor usou uma dublê apenas na cena onde Bates envolve o corpo de Mary em uma cortina de chuveiro e o coloca no porta-malas de seu carro. Outros relatos contradizem isso, identificando Marley Renfrew como dublê de Lee em algumas tomadas no chuveiro. No entanto, a figurinista Rita Riggs afirma que Lee estava no chuveiro o tempo todo, explicando que ela não quis estar nua e por isso criou peças estratégicas, como adesivos e meia calça, para serem colocadas na atriz na cena. Outro mito popular que surgiu foi que a equipe usou água gelada para tornar o grito de Lee realista, algo que ela também negou em inúmeras ocasiões, dizendo que a equipe foi complacente e usou água quente. Todos os gritos da cena realmente são da atriz. Antes da produção, Lee e Hitchcock discutiram detalhadamente o significado da cena. Decidida a voltar para Phoenix, Meryl confessaria tudo e assumiria as consequências. Quando ela entrou no chuveiro, foi como se ela estivesse se purificando e limpando a corrupção de sua mente, expurgando o mal de sua alma. A trilha sonora de violinos, viola erudita e violoncelos estridentes era uma peça original para instrumentos de cordas de Herrmann chamada O Assassinato. Originalmente, Hitchcock não pretendia ter música para a sequência e todas as cenas no motel, mas o compositor insistiu que ele experimentasse sua composição. Mais tarde, o diretor concordou que a música intensificava a cena e quase dobrou o salário de Herrmann. No fim, a cena foi tão impactante que Lee foi afetada após assisti-la e não tomava mais banho sem antes trancar todas as portas e janelas, deixando a porta do banheiro e do chuveiro abertas para estar alerta caso alguém entrasse. Mais tarde, o design gráfico Saul Bass afirmou que ele foi responsável pela direção dessa cena, algo veementemente negado por várias pessoas associadas ao filme, incluindo Lee. É difícil pensar que Hitchcock permitiria que outra pessoa dirigisse a cena mais importante do filme. Psicose é um excelente exemplo do tipo de filme que surgiu nos Estados Unidos durante a década de 1960, após a erosão do código de produção. Ele foi inédito na sua representação da sexualidade e da violência, desde a cena de abertura mostrando Sam e Marion como amantes compartilhando uma cama. Pelos padrões do Código Reis da época, casais não casados mostrados na mesma cama seriam um tabu. Alguns censores da época argumentaram contra o filme, alegando que podiam ver um dos seios de Lee em uma cena. Hitchcock guardou a cópia por vários dias, não retirou nenhuma cena e reenviou para aprovação.
Cada sensor tinha uma nova versão. Quem havia visto o seio não via mais, e aqueles que não viram, agora viam. Eles aprovaram o filme depois que o diretor removeu uma tomada que mostrava as nádegas da dublê de Lee. O conselho também ficou incomodado com a abertura do casal na cama, então Hitchcock disse que, se eles deixassem a cena do chuveiro, ele refilmaria a abertura com eles no set. Como os membros do conselho não apareceram para a refilmagem, a abertura permaneceu. Mesmo que Psicose tenha passado por cortes e alterações ao ser lançado ao redor do mundo, sua cópia original permanece igual ao que Hitchcock e seus colaboradores idealizaram. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!